Olá, muito boa tarde a você que está acompanhando mais um episódio do Sou Prevente para toda a obra. Muito legal que você esteja com a gente aqui. E hoje nós vamos falar, sobre um assunto que o nosso celular vem tocando bastante aqui, que são obras nas áreas privativas, principalmente a respeito do barulho, do ruído promovido pelos marteletes. Então, não foram uma, não foram duas, foram algumas consultas nesse sentido. E vou mostrar também um caso que chegou anteontem aqui, que está nesse contexto, para que a gente possa seguir o nosso bate-papo. Antes, a gente precisa que você tenha uns lembretes aqui para você que acompanha a gente, ou você que está pela primeira vez acompanhando. Você tem um conteúdo relevante e se achar que é legal, passe aí, compartilhe essa aula com o seu grupo gestor, com o pessoal da sua administradora, com síndicos e amigos que compartilham consigo essa grande responsabilidade. Não esqueça aí de ativar o sininho, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho aí para você receber as orientações, que chegou um vídeo novo para você, e tem aí, eu vou colocar na tela para vocês, nas nossas redes sociais, para que você tenha acesso aí, tá bom? Então, na tela, tem aí os nossos lembretes, da inscrição no canal, ativação do sininho, os nossos canais, e não se esqueça de compartilhar essa aula aqui. Os nossos contatos estão na tela, caso você precise falar com a gente, e também, a qualquer momento que você esteja vendo esse vídeo, você pode deixar sua pergunta no chat, uma pergunta, uma dúvida, um comentário, que com certeza faremos algo interessante, ou na resposta, ou até num tema que a gente possa trazer aqui ao longo da nossa programação, tá bom? Então, vamos seguir aqui para que a gente possa continuar com o nosso trabalho. Hoje aí na tela, o uso de marteletes em obras de reformas nas áreas privativas, Então, no caso das obras nos apartamentos ou conjuntos comerciais. A gente começou a ter muita consulta com relação ao uso de marteletes, que provoca ruído, barulho, incômodo, principalmente nessa época de pandemia, onde as pessoas estão trabalhando em casa, estão dando aula em casa, estão fazendo reuniões, conferências em casa. Então, o barulho tem sido um problema quando a gente faz obras nos condomínios. Então, foi com esse sentido que a gente procurou colocar.
Então, na tela está aí a questão, né? Eu sempre trago a figura do iceberg, né, e aí na linha, né? Na linha visível, aquilo que está na parte, né, emergente, aquilo que você consegue observar, estão os pedidos de solicitação de reformas, ou, às vezes, já os conflitos, né? Nesse caso aqui, o barulho, o ruído promovido pelo uso do martelete. E abaixo da linha d'água estão as questões, as necessidades, os interesses, aquilo que está submerso, aquilo que normalmente você não enxerga, mas normalmente é como o problema muitas vezes se desenvolve, né? Nesse caso tem às vezes conflitos, brigas, um morador questionando o outro, às vezes questionando a sua gestão, por que você liberou aquela obra, né? Mas precisa usar aí com muito bom senso o que a gente vai colocar aqui na aula de hoje. A aula de hoje, que pelo milagre da internet, né, você está assistindo, enquanto nós estamos em campo, numa perícia construtiva, na Zona Sul de São Paulo, tá? Mas eu até conto depois bastidores na próxima quinta-feira para vocês, tá bom? Então, sigam aí. Então, na tela, você tem aí uma brincadeira que a gente gosta de trazer, né? Isso é quando vem o problema ou o pedido para uma obra de reforma, né? Então, tem uma imagem central aí, e se você começar a prestar atenção, você vê outras imagens dentro dessa mesma imagem, né? E é mais ou menos como eu gosto de brincar, como chegam os pedidos da obra, né? Olha, é só uma demolição de um trecho de alvenaria. Olha, é só uma colocação de um forro. Olha, é só uma revisão aqui do ar-condicionado. Então, muitas vezes tem-se uma ideia, mas esse pedido, se você não analisar, não verificar o que você está observando com mais atenção na tela, né, onde você começa a ver outras imagens que compõem essa imagem, você vai realmente fazer, muitas vezes, um acesso, uma liberação que pode gerar problemas para você, né? Então, nesse sentido que a gente traz essa imagem de alerta aí para vocês, tá bom? Então, isso é para que vocês possam ter muita atenção quando a gente está fazendo uma aferição, seja você diretamente o síndico, a administradora, ou, como muitas vezes, a nossa empresa é contratada para fazer esse processo de aferição. Então, na tela tem uma pergunta aí para você, né? Um questionamento, uma colocação. Se você acha que estou, né, sendo repetitivo, que eu já falei várias vezes desse tema, vejo que chegou ontem ao meu celular, tá? Na verdade, acho que até anteontem aí. Aí. Então, na tela, tem aí uma demolição, né? A gente pode ficar tranquilo, não sei. Tem um escoramento aí, né? Mal. Deus está agindo também aí. Não tem. Então, você tem aí nas fotos, né, que o processo começou lá da direita para a esquerda, aonde já começou a avisar que aí tinha, né, uma alvenaria estrutural. E o processo aí foi liberado. Então, isso, né, se nós voltarmos àquela imagem da figura anterior, né, onde tem uma série de situações, muitas vezes isso às vezes não é declarado ou é pedido de forma diferente, e aí falta, né, tudo nesse sentido nessa obra, né? Falta controle, muitas vezes essas obras vêm já com uma determinação que os prédios já costumam, né, já praticamente já fizeram um protocolo, que é o pedido da ART ou da RRT da obra. Então, essa obra tem ciência, tem ART ou teve ART, mas não teve, ou, como eu brinco, né, não teve o responsável técnico durante o processo, porque se ele, um bom responsável técnico, começa a verificar que existe aí o sistema de alvenaria estrutural, que até então ele não tinha se atentado, ele teria paralisado a ação e não teria feito a abertura, né? Então, são situações nesse sentido. Mas antes, a gente precisa, né, para que a gente não chegue a esse ponto, a gente precisa ter uma reflexão. E aí vai a pergunta que está na tela aí para vocês. Se o condomínio tem um programa de gestão de reformas, conforme a 16, né, a NBR 16680, que eu já até trouxe aí na tela,
né, teve a última revisão em dezembro de 2020. Tá? Então, já estamos na terceira versão da norma. Então, por que eu faço essa colocação? Porque se você não tiver um processo, se você não souber os requisitos mínimos da norma 16680 e você só se deparar em resolver um problema ou se atentar ao problema quando ele cair diante dos seus pés ou vier ao teu colo, por exemplo, reclamação de barulho por conta do uso do martelete, provavelmente você não terá quase nenhuma condição de resolver o problema. Claro que o bom senso deve ser utilizado, mas, tecnicamente, você não terá muita coisa a fazer, a não ser tentar organizar a situação e fazer uma conciliação entre as partes envolvidas. Então, a norma 16680, que está aí na tua tela, ela traz no anexo A, né, uma tabelinha, que é a tabela A1, e dentro dessa tabelinha, com várias atividades, está aqui, vou ver se passo o cursor aqui e consigo que vocês vejam, está aqui, ó, no revestimentos, tem duas situações. A primeira acima aqui, ó, troca de revestimentos. E a troca de revestimentos, desde que não sejam utilizados marteletes ou ferramentas de alto impacto para a retirada do revestimento anterior, você utiliza na coluna aqui, a terceira, uma empresa chamada Capacitado. E abaixo, que envolve a troca de revestimento com o uso de marteletes ou ferramentas de alto impacto para a retirada do revestimento anterior, o revestimento que está em foco, você, né, revestimento ou, né, entenda-se aqui até mais crítico a parte da demolição, né? Você utiliza empresa especializada. Aí você vai me perguntar qual a diferença da empresa capacitada e a empresa especializada. Bom, antes dessa pergunta, você tem que entender que a norma só fala, para cada atividade que existe, a norma só fala que existem duas empresas que podem trabalhar lá no apartamento, na reforma, no prédio. Ou a empresa ela é capacitada, ou a empresa ela é especializada. Não existe outra terceira empresa, outra possibilidade. A empresa especializada, com o uso do martelete, é aquela que tem que recolher uma responsabilidade técnica. A empresa capacitada tem um profissional habilitado comandando as ações, coordenando as ações. E a empresa capacitada, que é um pouco mais leve, ela está, isso é o que declara a norma, ela está sob a supervisão, ela não precisa ter um engenheiro na empresa, mas ela está sob a supervisão do profissional habilitado, engenheiro ou arquiteto, que está acompanhando o processo. Aquela pessoa que dá treinamento, que orienta, e envolve tudo, gente. Da atividade aos procedimentos de segurança do trabalho. Né? Aonde ligar o martelete, se vai ligar no quadro, se vai ligar na tomada, se tem capacidade, se tem protetor auricular, se tem bota, se tem equipamento de segurança, tudo faz parte e vai estar dentro da atividade do profissional que é responsável por aquela atividade. Mas, como a gente trouxe a norma aí, a atividade do martelete, ela está sob a escolha do profissional responsável pela obra. É ele que vai decidir se você vai utilizar ou não o martelete na obra, né? Na verdade, se a obra vai precisar ou não de martelete. É ele quem vai pedir, né? Quem vai decidir essa situação é esse profissional que recolheu a sua responsabilidade técnica, de certa maneira fez os projetos ou participou, né? Entende lá e coordena os projetos e é o responsável técnico daquela unidade privativa. Tá? Então, é ele quem decide, a não ser que, como nós vamos entrar agora no processo, né? O que vai, né? Qual é a nossa dica aqui? No Sou Prevente para toda obra. É a conscientização
o conhecimento e as ferramentas de gestão, esses que são os seus maiores aliados, antes, né, de que você possa sofrer com esse problema, você deve utilizar o que está na sua tela para minimizar e para resolver, se possível, essas questões antes que elas cheguem até você. Nós estamos escrevendo um livro, né? Se Deus quiser, esse ano sai, e o princípio 6 que está na tua tela, são 10 princípios, na escrita do livro, o princípio 6 é o treinamento do zelador. O treinamento, a capacitação. Vocês estão tendo imagens aí na tela do treinamento presencial, que foi dado em 2019, antes aí da pandemia, né? E esse curso está gravado online. Se você quiser ter acesso a esse treinamento, tá? Peça à nossa equipe, você pode ter acesso ao curso gravado, né? E ver aí, passar para o seu colaborador em segurança. Por que a gente traz esse importante profissional? Quanto mais capacitado ele tiver, mais controle terá a sua edificação. Por quê? O barulho de um martelete, né, de um profissional bem treinado, a entrada desse equipamento já pode despertar, né, uma atenção maior e esse zelador, às vezes, se antecipar ao fato e verificar se está no programa da obra o uso ou não, antes que o barulho aconteça. Porque ele foi treinado, capacitado para isso. Tem mais controle. Um profissional que vai te prestar um serviço muito, muito mais qualificado. Por isso que a gente insiste no treinamento e na capacitação desse profissional. O outro ponto, outro princípio não menos importante, é o princípio 7, que a gente trabalha com campanhas de conscientização. Na tua tela, né, tem até a capinha aí do nosso manual orientativo de reformas, né? Ele está até com a capinha desatualizada aí, que eu tenho até que trocar a norma, já não é mais 2015, é 2020. O que acontece aí? Você cria um protocolo específico, com diretrizes específicas para a sua edificação. Já eu entro nas particularidades. E você, através das campanhas, você divulga, você conscientiza a sua comunidade. Você ainda, como nossa orientação, você ainda utiliza, principalmente no momento em que estamos, eventos, registros, protocolos complementares necessários para esse momento. Se você, lá, com o seu grupo gestor, indica que as obras não poderão passar de X número de obras, que o uso de martelete nesse período não será liberado nas próximas reformas, nas reformas dentro do período da pandemia, chama uma reunião, protocoliza isso direitinho, registra e coloca isso dentro de uma regra lá no seu processo de liberação das obras. Aí você tem mais poder de vetar ou não vetar aquela obra, ou pedir uma revisão no programa na obra com o uso do martelete ou não, dentro de um processo de antecipação, já dando as diretrizes, as regras do jogo, né? Aí tem a utilização do bom senso, mas antes do mal acontecer, antes do problema acontecer, né? No caso da foto que eu mostrei para vocês lá do apartamento, o que nós tínhamos? Nós tínhamos o quê? Lá, quem trabalhou naquela demolição não sabia, não tinha noção, ou não passou a informação, não estava lá controlando o processo de demolição, de que estávamos numa edificação com alvenaria estrutural. Então, assim, um bom zelador saberia, né, travar esse processo. Legal. Nesse processo, com tudo documentado, com essas orientações dentro do manual, dentro de um protocolo, dentro de uma cartilha, né, você consegue dar as regras do jogo para a unidade e também para o responsável técnico, aquele arquiteto, aquele engenheiro que será contratado pelaquela unidade. Esse profissional já sabe qual é o protocolo daquela edificação e mais, o zelador também tem acesso a essa informação, vai estar
mais atento e treinado sobre o que ele tem que ficar atento naquela edificação, com a estrutura específica daquela edificação. Aí sim, que nós vamos entrar nos demais slides para eu explicar um pouquinho melhor para vocês. São 4 passos que a gente orienta, né, para a elaboração desse programa, desse manual, que tem ainda outros complementos, né? Se você quiser ter acesso, já vou dar um depoimento de uma cliente nossa aqui, que já utiliza a ferramenta, utiliza os processos aqui com a gente. Então, o primeiro passo está aí, ó, conhecimento das características da edificação, e que vai envolver cada tipo da estrutura, o uso quando a gente fala se é residencial, se é comercial, se é misto, né? Só na questão do uso, né, um parênteses, muitas questões aí discutidas de Airbnb já seriam vetadas. Só basta saber ler o projeto. E na leitura do projeto a gente ajuda vocês também. Aí na tela tá um sistema, né? 2 sistemas, os mais utilizados, né? Tem outros sistemas construtivos, tá? Mas os mais utilizados estão na sua tela, que é o reticulado à esquerda, onde cria-se primeiro a estrutura em concreto armado, pilares e vigas e as lajes, e depois vem com os fechamentos nos blocos da alvenaria, e à direita o sistema autoportante ou alvenaria estrutural, que cada bloco, né, que forma a parede faz parte de toda a estrutura da edificação. E esse último sistema, ele limita os processos de demolição e maior mobilidade dos projetos. Mas, um bom projetista, um bom arquiteto, conhecendo essas limitações, traz, né, um bom profissional, traz muito recurso aí nos projetos. A parte 2, que a gente vai seguir no slide aí, é criar o procedimento padrão naquele condomínio, né? Para que esse procedimento seja utilizado como base nas análises dos pedidos de reforma. Para quê? Para que você utilize o mesmo critério em todas as análises, né? O mesmo peso e a mesma medida em todas as análises e não seja questionado. Por que se liberou a reforma do apartamento X e não está liberando a minha reforma? Porque tem um critério e esse critério foi seguido, ou aí você está sujeito a interpretações e a questionamentos mesmo, né? E por que a gente utiliza também, aí no passo 2, os documentos da edificação, os memoriais, os projetos, toda a parte de cronograma, lista de profissionais que vão trabalhar naquela edificação, e a nossa empresa desenvolveu um processo em que a gente faz um pré-filtro antes do processo de reforma, tem um questionário, um formulário, tem toda uma orientação que aquela unidade e os responsáveis técnicos vão ter antes de ingressar com aquela obra, tá? Então, se vocês querem realmente saber um pouquinho mais, peçam para a nossa equipe aí fazer uma avaliação lá da edificação de vocês e como criar um manual específico para vocês, além de todo o protocolo. No próximo slide, nós vamos estar no passo 3, que é o recebimento e análise do pedido de reforma. Então, vejam que eu preparei o terreno no processo 1 e 2, no passo 1 e 2, e só no passo 3 eu estou fazendo análise dos pedidos de reforma. Por quê? Eu consegui criar uma trava, criar um processo em que esse pedido de reforma ele vem mais polido, ele vem mais alinhado com aquela edificação, respeitando-se a alvenaria estrutural, respeitando-se ao sistema reticulado ou uma parede de concreto, respeitando-se tem sistemas importantes de uso comum, central de água quente, central de água gelada, sistemas importantes de segurança contra incêndio, tudo isso já vem mais mapeado, né? Então, o profissional também que está elaborando aquele projeto, ele vem mais atento, e o projeto também aumenta em qualidade. Então, você diminui muito já, muitos problemas que você, na verdade, teria em discussão, ou às vezes se passar lá na obra, que vão gerar perdas, desperdícios de tempo, problemas de prazos e valores, né, gastos com adendos ou discussões, tanto para a unidade quanto para o condomínio. Então, passo 3, o pedido e a análise de reforma, ele vai ser feito agora de uma forma muito mais precisa, muito mais fundamentada, com mais documentos, com mais qualidade. E aí viria o passo 4,
né? O passo 4, que é a parte já de você controlar e também, como a norma pede, arquivar os processos, né? Porque a gente tem memória curta, né? Você sabe dizer na sua edificação quem fez reforma ano passado, o ano retrasado, há 5 anos atrás, o que cada reforma alterou, modificou, ajustou, né? Você precisa de um programa onde você possa colocar lá as informações e isso ficar muito bem arquivadas também para análises futuras. Tem muita situação, inclusive a gente está escrevendo uma norma com a nossa experiência, né, além do livro, para tentar dar um norte maior para quem tiver interesse aí no processo de sindicatura, dando os passos que você deve seguir para uma gestão mais eficaz, mais segura, mais assertiva, tá bom? Se você quiser conhecer, é só procurar a nossa equipe. O passo 4, como eu falei, né, é o controle da obra dentro do seu andamento e depois o arquivamento do processo. E no controle da obra, vou até pedir aqui para a minha equipe soltar um videozinho, vocês vão ver como a gente já está controlando isso. Claro que eu preparo o terreno, mas como a gente está controlando isso, até com o nosso aplicativo, com a nossa ferramenta, para facilitar, né, ter informação ali em tempo real, praticamente, sem ter a presença física, né, do fiscalizador lá. Não que isso não ocorra, mas você minimiza o número de visitas, o custo de toda a operação, os custos envolvidos para o condomínio e para a unidade também. Confere o registro da Fernanda, nossa cliente. Olá, meu nome é Fernanda, eu sou proprietária de uma unidade aqui no meu condomínio, estou fazendo uma reforma e eu contratei a Prevent através do aplicativo Diário de Obras. Eu acredito que o negócio tem fluído muito bem, porque além de você diariamente colocar as atividades que estão sendo feitas, você fotografa essa atividade, anexa no aplicativo e além de poder se resguardar futuramente no caso de algum problema, porque você tem as fotos como prova de que o negócio foi executado, o pessoal da Prevent também consegue ter o controle de se as coisas estão sendo feitas dentro do padrão correto, sem ocasionar nenhum problema para a estrutura do prédio. Então, eu acredito que tenha muitas vantagens aí. Viram? Isso é parte, né? Dentro da obra, é o controle da obra, mas para que isso seja melhor, né, costurado, você tem um manual que partiu, um processo, um protocolo que foi definido e vai ter dentro de toda a plataforma, né? Tem uma outra plataforma que a gente utiliza para controle, que é o Condoprev, para que o prontuário dessas reformas fiquem arquivados lá. Então, isso vai ficar a memória de cada reforma, de cada unidade no sistema, né? Então, você não perde, ao longo do tempo, os registros. E é muito importante ao longo da vida do condomínio, porque às vezes você tem eventos de infiltração entre apartamentos, trincas envolvendo reformas em unidades, e tudo isso fica mais fácil de você, tendo informações, ter onde buscar elementos para poder dirimir aquela dúvida, para poder alinhar, né, utilizando aí o teu conhecimento em gestão, para ser mais assertivo, né, e ajudar síndicos, ajudar os moradores, a administradora, o grupo gestor nessa demanda. Então, o princípio 9 que está na tua tela é o programa em geral, né? É a aplicação da NBR 16680, né, para a área privativa aqui nesse caso, onde a gente parte de um protocolo, está lá à esquerda aí o manual orientativo de reformas. No centro nós temos o Condoprev, que na verdade ele abre as gavetinhas, né? Cada apartamento tem a sua gaveta, onde você vai protocolizar toda a história, e aí entra o Virtual Obras que a Fernanda está utilizando lá na sua reforma para colocar todos os bastidores,
o projeto, a RT, a lista de funcionários, as atividades que estão sendo feitas, ou seja, tudo o que se refere ao diário de registro de obras, o diário de bordo, né? O diário da navegação daquela obra. E aí você traz cada obra dentro do Condoprev, para quando você, a qualquer momento que você precisar consultar, você vai abrir o Condoprev, vai abrir aquela obra para checar o histórico e verificar de que forma aquilo foi feito, né, a qualquer momento. É isso que preconiza a NBR 1680 com o que ela diz aí, né, Programa de Gestão de Reformas. Não é simplesmente quando chega a reclamação do martelete, ou quando chega um projeto na tua mão, ou uma RT na tua mão, me libera a obra amanhã. Então, tem um rito que a gente orienta que seja seguido, mas antes desse rito, esse rito você precisa criar num programa que você precisa implantar. Por isso que ele é tão importante, a gente traz como nosso princípio 9 na escrita do nosso livro, tá? Então, é muito importante, você tem um processo, um protocolo, e aí sim, essas questões de ruído no martelete, tem coisas, né, que a gente está trazendo nessa norma que a gente está escrevendo, até com relação a pontos que podem ser até mais leves. Por exemplo, você contratou, ou aquele apartamento contratou uma loja de imóveis que vai um montador, né, montar um home office, né, agora, dentro da casa do morador, dentro do apartamento do morador. Só que o barulho da furadeira, das ferramentas, vai incomodar os vizinhos também. Então, tem uma série de situações que é interessante que você se antecipe, por isso que a gente está colocando isso na norma, você se antecipe e crie processos, crie protocolos para que você evite uma discussão lá no meio do caminho. Né? Tudo isso, já a gente traz essa norma para vocês. Se vocês quiserem participar, conhecer previamente, dar sugestões, consulte a nossa equipe, manda informação. Por quê? Nós vamos estar reformulando um pouquinho mais, a gente tem 2 grupos no WhatsApp, a gente vai mudar um pouquinho o nome, os ajustes direitinho, vai trazer nosso programa de assistência, né, o nosso Centro de Assistência a Síndicos e Administradores, o CASA, para esse processo, para que essas pessoas que já estão lá, e se você quiser participar também, venham conosco, tenham acesso, né, além de ter uma comunidade para a gente se ajudar, ter acesso a essas importantes novidades da Prevent Engenharia, fazendo 20 anos esse ano, e também a cases, a e-books, a orientações. Às vezes você está com algum problema que alguém já resolveu e tem uma experiência para te passar, ou a gente já tratou em algum momento, podemos trazer essa experiência, né, para você. Então, é o uso consciente do conhecimento, de forma que a gente possa, em comunidade, seguir os mais fortes, tá? Então, essa é a colocação nossa para você que está assistindo essa aula, para você que gostou, indique essa aula, né? Para você que precisa montar processos, administradora e síndicos profissionais, essa norma vai ajudar bastante, né? A gente já tem muito protocolo, se você quiser conhecer um pouquinho como é que a Prevent pode ajudar aí, a tua administradora, a tua empresa de síndicos profissionais, temos muita certeza de que os protocolos vão trazer muitos diferenciais para a gestão dos seus clientes, tá bom? Para a sua gestão, se você também for o síndico profissional. Está chegando ao finalzinho, como eu disse para vocês, hoje um bate-papo rápido para passar aqui, e meu rápido tem 40 minutos, pelo menos, para que você não fique nessa quinta-feira sem nosso encontro aqui, né? Então, acho que tem mais um recadinho na tela aqui. Na próxima aula, eu vou deixar o convite para você aqui, ó. A gente vai falar o quê? Como o síndico pode se proteger antes de iniciar uma obra de restauração de fachada ou de impermeabilização. Vou trazer alguns segredos para vocês aqui, alguns que já vêm me acompanhando, já sabem boa parte, mas com a criação da norma também, com a revisão do texto do livro que eu estou trazendo, em primeira mão, vocês vão ter aí
um material já mais seleto, né? Mais em primeira mão aí, para que vocês possam já ir conhecendo. E eu não sei, às vezes pode até ajudar você que está no meio do processo aí da contratação, né? Está começando a cotar. Se está começando a cotar, espera lá até quinta-feira que vem, você pode ter aí o pulo do gato, tá bom? Então é isso. Te desejo aí, então, como a gente coloca na tela, toda a sorte, né? Quem já nos conhece sabe o que é o sorte. A sequela de oferta das leis da natureza, que vai fazer com que você reflita de forma diferente, que utilize critérios técnicos e a experiência a seu favor. Então, isso para nós é sorte. E eu desejo a você uma excelente semana e a gente se vê na próxima quinta-feira. Fiquem com Deus e até lá.